Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade, né, irmãos? Quantos aqui estavam com saudade? Glória a Deus. Deus é bom e é fiel, amém? Livro de Romanos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Capítulo 8. Vou aguardar os irmãos para que todos juntos nós façamos a leitura da palavra. Amém? Vamos ler o 18. Livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 18. E a palavra do Senhor nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, coloco-me em tuas mãos, Senhor. Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, Pai, porque nós carecemos de ouvir a tua palavra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o seu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, que permaneça conosco. Abra nossa mente, nosso coração para entender e compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Pai. Deus, eu te louvo, te exalto por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis estar sentado, uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dar início à palavra a qual o Senhor colocou no meu coração com uma pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: quem aqui já passou por aflição? Levanta a mão para me ver. Estou pregando para o povo certo, então. Quem aqui está passando por aflição? Então prepara teu coração, que Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Uma pergunta que nesses tempos em que estamos vivendo, é difícil você olhar para um lado ou para o outro e não encontrar aflição, porque o mundo está em aflição. E não só o mundo, mas a natureza está em aflição. As pessoas estão em aflição, a natureza está em aflição, o mundo em geral está em aflição. A Bíblia diz que a natureza, ela geme. E no versículo 22, do capítulo 8 mesmo, a palavra vai nos dizer assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo diz que a natureza, ela está em aflição. Mas quando começou essa aflição? Essa aflição se deu início lá no Gênesis. Porque ao contrário que muitos pensam e falam que Deus criou o mal, não. O meu Deus não criou o mal. Ele permitiu com que o mal entrasse no mundo. Mas quem criou o mal foi Adão e Eva ao pecar comendo do fruto que Deus disse que não era para comer. Quando Adão e Eva tomou posse do fruto que era proibido,
aí entrou a aflição e também a maldade. Então a gente vê que não só o homem pagou, não só a humanidade pagou, mas a natureza pagou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão ele colhia o fruto do campo sem plantar, ele não suava, ele não plantava. A natureza ela brotava da terra e era regado pela própria terra. Não se precisava aguar as plantas. Aí vem o homem e peca, a maldade entra, a aflição entra, a angústia entra, a tristeza entra, e tudo aquilo que Deus criou perfeito se desconfigurou. Então não foi Deus que criou o mal, foi o homem com o seu pecado. A natureza que dava o seu fruto sem precisar regar, a Bíblia diz que começou a nascer espinhos e abrolhos. Não produziu mais os seus frutos se não tivesse a semeadura e todo o cuidado até o processo dela crescer. E nesse momento difícil que estamos vivendo, eu quero trazer uma palavra de conforto ao seu coração através do Espírito Santo aqui nessa noite. O versículo a qual nós lemos a palavra de Deus diz assim através do apóstolo Paulo: porque para mim tenho que certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? O sofrimento, todo o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, ele não é para sempre, ele não vai ser para a eternidade, mas a glória que Deus preparou, essa sim é para sempre. A glória que Deus reservou para mim, essa sim é eterna. E nessa noite, eu venho através do Espírito Santo te dizer: eu não sei a sua dor, eu não sei o teu sofrimento, eu não sei a sua angústia, eu não sei a tua aflição, mas eu sei de uma coisa, eu sei o que Deus deixou aqui, ó, que todo sofrimento, toda angústia, toda dor vai passar. Ele tem algo muito lindo reservado para você lá na glória. Jesus sabia disso. Jesus estava sentindo dores que creio que muitos de nós não suportariam naquela cruz. A aflição dele era tão grande que ele suou sangue. A dor dele era tão grande, mas ele não poderia, ele podia, mas ele não gritou, ele aguentou tudo calado, como ovelha muda, ele morreu. Sabe por quê? Porque ele sabia que o que ele estava sentindo naquele momento era passageiro. Ele sabia que depois que ele morresse ali, ele ressuscitaria num corpo eterno. Ele já é eterno. Mas entenda o que eu quero te dizer. Na cruz, mesmo sofrendo dor, mesmo sofrendo a aflição, ele não desistiu, ele foi até o fim. Sabe por quê? Porque ele falou: eu preciso consumar, porque eu consumando, eu vou trazer a vida eterna para todos. Foi por isso, irmão, que ele disse pouco tempo antes: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consome, e os ladrões roubam e minam. Mas ajunteis tesouros no céu, porque no céu é para a eternidade, é para todo o sempre. Sabe o que Jesus estava dizendo para mim e para você? Tira o teu olhar da aflição, tira o teu olhar da dor deste momento, tira o teu olhar das tribulações desses dias, tira o teu olhar da riqueza deste mundo, tira o teu olhar dos bens e do seu satisfatório próprio, tira o seu olhar daí, olha para o alto, para a eternidade, para aquilo que é para sempre. Ele não disse que não é para você parar de trabalhar. Ah, então, irmão, eu não preciso trabalhar, eu não preciso comprar, eu não preciso me virar, não. Ele diz: trabalha, compre. Mas entenda uma coisa:
A vida, irmãos, Salomão disse que a vida é um sopro. Foi embora. Foi por isso que Jesus falou: compre, trabalhe, estude, mas não se preocupe só com aqui. Há algo maior depois, na eternidade. É isso que Jesus estava dizendo. A nossa vida é um sopro, a gente está aqui hoje, amanhã nós não podemos estar. Aí Deus vem para nos lembrar e nos traz um coronavírus. E basta um coronavírus para nós entendermos como frágeis somos, como pequeninos somos. É por isso que Jesus disse: junta tesouro no céu, que não tem coronavírus, não tem ferrugem, não tem ladrão que rouba aquilo que você vai herdar na glória eterna. Oh, Deus de poder e glória. Paulo entendeu isso. Paulo pegou isso de Jesus. E quem dera se nós também tivéssemos o pensamento de Paulo, tivéssemos a cabeça de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo ele estava na terra, mas a cabeça e os pensamentos dele estavam no céu. Paulo, os pés dele estavam na terra, mas a cabeça dele, o pensamento dele era no que era eterno, não que é passageiro. Aí em Filipenses 1:21 ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Meu Deus do céu. Paulo estava dizendo assim: eu vivo aqui nessa terra por amor a Cristo, para fazer a vontade do meu Salvador, viver por Ele nessa terra. Para mim aqui, essa terra é Cristo, e o morrer, para mim não é perda, é ganho, porque eu vou estar com Ele na glória eterna. Muitos não entendem isso, e no momento de aflição, no momento de angústia, amarram uma corda e se matam. Pega uma arma, coloca na cabeça e explode a cabeça, achando que o sofrimento vai acabar, que a dor vai acabar, mas não. O sofrimento está apenas começando para essas pessoas. Aí Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: se a aflição estiver grande, se a dor estiver grande, o sofrimento estiver grande, ei, tenha força, se levanta, luta. Por quê? Porque ela é passageira, mas o que eu tenho reservado para você é eterno, é eterno. O coronavírus vai passar, mas o que Ele reservou para nós é eterno, não passa, não tem fim. Meu Deus, aleluia, Senhor. Eclesiastes 3:1, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo: portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Vocês estão entendendo o que Deus quer dizer para nós nessa noite? Quer dizer, não está dizendo para nós nessa noite? Sabe, essa aflição vai passar. Sabe, essa dor vai passar. Sabe, esse momento que o mundo está passando, vai passar. Como eu disse no culto passado, tudo vai passar. Só não vai passar a palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, Ele diz. Aí Paulo diz: as aflições do tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Aí vem uma pergunta: mas que glória é essa que vai ser revelada? Deixa eu te falar um pouquinho dessa glória nesta noite. E sinta Deus tocando em você e te dizendo: ei, esse sofrimento que você está passando não é nada para aquilo que eu tenho reservado para a sua vida na eternidade. Só para começar,
A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que o céu, o que está reservado para nós, é uma cidade linda. Preste atenção, o ser humano é limitado. O que a sua mente, a minha mente imagina, não é nem isso aqui do que Deus tem reservado para nós. Mas vamos lá, é uma cidade linda. A Bíblia diz que ela tem ruas de ouro. Imagina você caminhando em ruas de ouro. O muro dessa cidade é um muro de jaspe e de cristal. As praças, ela é de um cristal reluzente. Eita Deus! E sabe o que é mais lindo? Essa cidade, ela tem um esplendor, uma luz muito linda. Mas esse não é a luz que ilumina essa cidade, não é o sol não. É o sol da justiça. A glória e o poder de Deus ilumina toda a cidade. A presença de Deus é sentida em qualquer lugar dessa cidade. Por quê? Porque a glória dele alcança toda a cidade. E é ela que traz luz para este lugar maravilhoso. Imagina você entrando nessa cidade. Aí você está caminhando pelas ruas dessa cidade. Oh meu Deus. Aí de repente você encontra um homem. E a Bíblia diz que esse homem, os olhos dele é como chamas de fogo. Os seus cabelos é brancos como a neve. A sua perna, o seu sapato é como um latão reluzente. E ele chega diante de você e fala: meu filho, eu sou Jesus. Eu morri na cruz por você. Imagina você face a face ao teu Salvador, ao teu Criador, na glória eterna. Ah, meu Deus, há de se comparar o teu sofrimento e a tua dor para esse grande dia em que você encontrará com o Senhor lá na glória. Meu Deus, eu encontrarei o meu Senhor face a face. Apocalipse 21, a partir do versículo 4. A Bíblia vai dizer que quando entrarmos nos portais celestes, Deus vai vir com um pano e vai secar todas as nossas lágrimas. Ei, meu irmão, essa lágrima que você está derramando aqui, você não vai derramar lá, porque essa lágrima vai ser colhida pelo Senhor. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Para mim a dor maior é a dor da despedida na hora da morte. Aí Jesus está dizendo para você assim: não haverá mais despedida no céu. Não haverá mais morte no céu. Você não vai perder mais os seus entes queridos. Você vai viver com ele para a eternidade. Não haverá mais planto. Não haverá mais clamor, mas haverá sim louvor a Deus. Não haverá mais dor, nem dor física, e nem aquela dor que dói lá na alma. A dor de você olhar para a tua despensa e não ter nada para comer. A dor de você olhar para um filho e não ter um leite para ele beber. A dor de você olhar para uma pessoa que você ama e que queria que ela estivesse aqui, mas ela está lá no mundo se drogando. Não haverá mais essa dor. Deus vai tirar essa dor de você. Lá só haverá alegria, só haverá louvor, haverá só festa. As aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória eterna que Deus tem revelado para você. Louvado seja Deus. Aí um dia eu fiz uma pergunta para Deus e acho que você também fez. E o nosso corpo? Como será que vai ser o nosso corpo? Quem já fez essa pergunta?
Aí o apóstolo Paulo em Filipenses 3:21 ele vai dizer assim: olha só que lindo isso é maravilhoso. Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Você não entendeu, que se vocês tivessem entendido, vocês tinham dado um glória. Sabe o que a Bíblia diz? Que o meu corpo, o seu corpo será como o corpo de Cristo. Esse corpo abatido vai ser transformado em um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí um dia eu perguntei, mas creio que você também já perguntou, e é uma base bíblica para a gente ter um entendimento. Pensei comigo, quem morre já velho, vai para o céu velho? Quem morre criança, vai para o céu criança? Aí eu lendo esse texto, se o meu corpo é semelhante ao corpo de Cristo, Cristo levou para o céu um corpo de 33 anos e meio, então... Tô certo, pastor? Então, se nós formos entendermos essa passagem, o corpo semelhante de Cristo, quem morre velho vai ser rejuvenescido aos 33 anos e meio, quem morre criança... Não estou afirmando nada, mas é um texto para a gente se pensar, refletir, buscar a luz do Espírito e entender. Eu creio que é assim, não sei você. Mas todas as dores da velhice vai ser tirada. Todos os velhinhos que hoje não podem estar aqui por causa do corona, não vai ter esse perigo, eles vão ter um corpo restaurado por Jesus, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí, irmãos, outra coisa que me veio à cabeça: espírito não toca matéria. E eu pensei, será que lá no céu vamos ser espírito? Imagina você, espírito, chegando no céu e encontrando uma pessoa que já foi há muitos anos. Eu tenho alguém me esperando lá, que quando eu chegar lá eu quero dar um abraço nela. Mas imagine eu em espírito chegar e abraçar essa pessoa, e quando eu abraçar ela, os meus braços passam dentro dela e passam dentro de mim também. Você não vai ter o prazer de abraçar a pessoa que está ali, que você está com muita saudade. Até nisso o meu Senhor pensou, e Ele vai levar o corpo em carne lá para o céu, para quando você ver essa pessoa, você correr, abraçar ela, sentir, dar aquele aperto bem apertado, e olhar nela e falar: oh, que saudade que eu estava de você. Mas nesse momento a saudade vai acabar, porque não vai existir mais saudade. Nós vamos estar todo mundo juntos para sempre naquele lindo lugar. Olha o momento que estamos vivendo. Muitas das vezes você não pode nem abraçar ninguém, porque as pessoas estão com medo. Olha, nós estamos distanciados aqui, respeitando o que a lei pede. Não podemos abraçar, não podemos ter aquela comunhão que tínhamos antes. Mas mesmo distante, olha para esse seu irmão que está do seu lado e fala assim: mas lá no céu eu vou te abraçar. Eu vou te abraçar lá na glória eterna. Eita Deus maravilhoso. Sabe por quê? Para que você tenha mais uma ideia de como será o seu corpo. 1 Coríntios 15, versículo 54, o apóstolo Paulo diz assim: e quando isto, corpo, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que diz, que está escrita: tragada foi a morte pela justiça. Quem entendeu aqui? Não preciso nem pregar, quem entendeu? Então eu vou explicar. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: quando isto daqui, ó, essa carne que é corruptível, sabe essa carne que você está sujeito a errar,
que você está sujeito a pecar, que você está sujeito a pôr seus olhos aonde não devia, a entrar com suas pernas aonde não devia. Sabe isso que é corrupto? A palavra diz que ele se tornará incorruptível. Então você não vai pecar, você não vai ter problema de perder a sua glória eterna, porque você não vai pecar. O seu corpo vai ser incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo. Aí ele diz assim: sabe isso aqui que é mortal? Que basta um coronavírus para derrubar? Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprirá-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque Satanás não vai poder tocar mais em você. A morte não vai poder mais tocar em você, porque você é eterno, semelhante ao corpo de Cristo. A glória é eterna, a dor é passageira. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vai passar, irmão. Essa dor, essa angústia vai passar. Às vezes nós não entendemos, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E a gente vai encontrar isso nesse mesmo capítulo. Só que lá no versículo 28, olha o que Paulo diz no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A Bíblia está dizendo algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não. A Bíblia está dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, tudo o que você passa, coopera para o bem, coopera para o seu bem. Às vezes você não entende, às vezes você não compreende, mas Deus está trabalhando nessa situação. Deus está forjando o teu caráter, Deus está te moldando para que você se torne resistente para superar o que vai vir ainda, porque é muito o que Deus tem preparado para mim e para você. Então Satanás, ele vai lutar para te derrubar, para te parar, como foi comigo. Mas você tem que entender que tudo vai cooperar para o seu bem, porque Deus te ama, você ama a Deus e Ele te ama. Vou finalizar. Deus está me incomodando para contar isso novamente. E eu creio que essa palavra ela vai de encontro à tua vida, mas eu sei que está gravando aqui, eu sei que vai encontrar pessoas que precisam ouvir isso. Um dia eu me peguei numa UTI com minha filha de 3 anos. A minha filha numa maca cheia de aparelhos, cheia de coisa, um monte de fio nos peitos, para todo lado. A médica chegou em mim, deu uma olhada na minha menina. Eu fui corrido daqui em Rio Preto com ela. Gastei menos de 2 horas, fui a milhão. Porque ela ligou e falou assim: olha, vem pra cá, urgente. Eu cheguei lá, minha filha numa maca, eu olhei aquela situação, e mesmo sem entender, aí me veio essa passagem de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não conseguia enxergar o bem. Eu falei: meu Deus, mas aonde está o bem nessa situação? A médica chegou, deu uma olhada nela, e eu vi na expressão da médica que ela estava meio desenganada. Ela olhou para minha filha, olhou para mim e falou: você trouxe roupa?
Eu falei, por quê, doutora? Ela falou assim, a sua filha vai ficar no mínimo aqui 10 dias. Nós vamos ter que fazer uma limpeza no sangue dela. Nós vamos fazer uma lavagem no estômago dela. E se necessário, nós vamos ter que fazer hemodiálise na sua filha. Então se prepara para ficar uns 10 dias. Tem lugar para ficar? Eu falei, não tem, doutora. Eu vim desesperado, nem roupa não trouxe. Só para que você comece já a entender o trabalhar de Deus. A médica diz 10 dias. A minha filha saiu com 2 dias, para a glória de Deus. Irmãos, eu sentei numa cadeira ao lado da cama dela, na UTI, e me desesperei, comecei a chorar ali quietinho no meu canto, perguntar a Deus o porquê, não entendia, não sabia o que estava acontecendo. E naquele momento eu vi um pai entrar, de frente com a minha filha tinha uma criança de seus 7, 8 anos, uma menina. E essa menina ela estava com quase o corpo inteiro queimado. Quando eu olhei aquela situação, o pai da menina chegou, sentou numa cadeira ao lado dela. Aí raparam a cabeça dela por causa das queimaduras. E quando ele agachou, ele estava sentado na cadeira, ele agachou, olhou, e tinha um pouquinho de cabelo dela, ele catou o cabelo dela, olhou assim. Irmãos, aquele homem entrou num desespero, um choro profundo e começou a gemer, a gritar. E eu questionando a Deus, Deus, por quê? A minha filha, desde quando nasceu, a gente vem lutando com ela, com o probleminha que ela tem. E eu, por quê, Senhor, tudo isso? Eu olhava para as pessoas de fora, o ímpio, e falava assim, o filho dele tem saúde, eu sou servo do Senhor e minha filha está assim. Aí naquele momento, Deus falou no meu coração, eu olhei para aquele homem, e quando eu falava isso, Deus, olha os filhos dos ímpios, Deus chegou em mim e disse assim, por acaso você acha que eu amo mais a sua filha do que o filho do ímpio? Não, eu amo a tua filha da mesma forma que eu amo o filho do ímpio. E naquela hora, lá naquele hospital, na UTI, eu olhei para aquele pai e Deus me fez a mesma pergunta. Você acha que eu amo a filha dele menos do que a sua? A minha filha estava viva, a minha filha estava sem nenhuma queimadura, a filha dele estava quase morta, queimadura para todos os lados do corpo.